Olha, a temperatura subiu de vez em Brasília. A grande conversa nos bastidores é que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pode sair assim a qualquer momento, talvez ainda hoje, sexta-feira. É verdade. E tem aquele prazo, né? As 48 horas que o ministro Alexandre de Moraes deu para a defesa explicar as acusações de obstrução de justiça. Esse prazo está acabando. Exatamente, a pressão é máxima. Este é o Expresso da Política, onde a notícia é servida no ponto. Estamos também no Spotify. Sem dúvida, o clima mudou muito rápido. Antes, a gente tinha mais suspeitas, algumas falas polêmicas. Lembra daquela história dos 2 milhões para Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Lembro, claro. Era mais no campo da declaração, né? Isso. Mas agora parece que a coisa ficou mais séria. A Polícia Federal apresentou um conjunto de elementos que eles tratam como provas mesmo, sabe? Coisas da própria investigação. E essa é a grande virada, eu acho. Não é mais só disse que me disse ou delação. São dados que a investigação levantou diretamente. Sim, é um contraste interessante, né? Se a gente pensar na Lava Jato, por exemplo, muita crítica era sobre a dependência das delações, que às vezes faltava aquela prova material direta para amarrar tudo. Verdade. Agora parece o contrário. A investigação trouxe os dados bancários, as mensagens, elementos que sustentam a acusação por si só. Então vamos olhar para esses elementos. Primeiro, a quebra do sigilo bancário. O que exatamente apareceu ali? Olha, apareceu um volume bem alto de dinheiro, coisa de 44 milhões entrando nas contas ligadas a ele em um ano. 44 milhões? Nossa, e tem detalhe de onde veio. Tem sim. Desse total, uns 30 milhões teriam entrado via Pix. E é bom explicar aquela confusão dos 17 milhões, né? Sim, por favor, o que era aquilo? Então, segundo o relatório do COAF, que a referência menciona, esses 17 milhões foram só num pedacinho do tempo, tipo de 9 a 20 de junho. No ano todo foi bem mais, os 44 milhões mesmo. Entendi. E o restante do dinheiro, além dos 30 milhões do Pix, a polícia já disse de onde veio. Essa parte ainda não está totalmente clara publicamente, a origem específica desse restante. Mas só o volume total já chama atenção, né? Especialmente via Pix, que indica muitas transferências. Muita gente transferindo, talvez. E além do dinheiro, tem as mensagens de celular, que aí parece que a coisa complica ainda mais para a defesa, né? Complica, e muito. A PF diz que conseguiu recuperar conversas que tinham sido apagadas. Eles mencionam recuperação de arquivos de backup, tipo o MSG Store, que geralmente é do WhatsApp. Recuperaram mesmo apagadas? E o conteúdo é o que mais preocupa. Pelo que a origem da informação aponta, sim, tem troca de mensagens entre Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia que é bem direta, tipo, tem que ser com anistia, senão não tem negociação. Nossa! Isso sugere uma condição clara para algum tipo de acordo, né? Uma barganha. Exato. Uma barganha política clara em troca de proteção legal, né? E as conversas com o filho, Eduardo? O que elas mostram? Elas vão na mesma linha, sabe? Discutindo como conseguir essa anistia, como pressionar ministros do STF. Falam até em xingamentos entre eles nessas conversas. Xingamentos? Mostra um nível de tensão, então? Mostra tensão, urgência. E tem uma mensagem do Malafaia que é citada dizendo que os ministros do STF teriam medo da Lei Magnitsky. Lei Magnitsky? Aquela lei americana de sanções contra a violação de direitos humanos e corrupção? Usar isso contra ministros do STF. Isso só quase como uma ameaça, não? Ou, no mínimo, como tentativa de intimidação, de achar um ponto fraco para pressionar, né? Mapeando vulnerabilidades para usar na estratégia da anistia. Não são conversas qualquer, entende? Entendo perfeitamente. Parecem desenhar uma articulação bem concreta para interferir no judiciário. Obstrução de justiça, na teoria. Exatamente. E aí fica difícil para a defesa sustentar que era só conversa. Fica mesmo. Como é que a defesa reage a isso? Qual o argumento? Bom, eles negam o crime, dizem que são só conversas, mas assim, diante do volume da natureza desse material que a PF apresentou, a situação é delicada. Uma análise que a gente viu faz até uma analogia... Qual? Meio forte, mas ilustra. Diz que é como ter um vídeo claro de um crime e o advogado depois tentar dizer que não aconteceu nada ali. É tentar explicar o inexplicável.
Entendi a imagem. E como a PF e o ministro Moraes chegaram nesse ponto? Teve uma estratégia aí, né? Tudo indica que sim. Um cálculo cuidadoso. A prisão domiciliar, lá no começo, por exemplo, parece que foi chave. Como assim? Ao restringir outras formas de contato, meio que forçou ele a usar mais o celular pessoal para se comunicar, né? Ah, claro. E aí, quando apreenderam o celular, as mensagens estavam lá, mesmo as apagadas. Isso, nos backups. É como se tivessem, talvez de propósito, criado a condição para ele mesmo gerar a prova digital. E tem outro detalhe de timing interessante, que a procedência dos relatos aponta. Qual? A divulgação desse relatório completo da PF só saiu quando Silas Malafaia estava viajando, fora do Brasil. Para evitar uma reação imediata dele, talvez. Pegar de surpresa. Pode ser uma tática para controlar a narrativa, diminuir a resposta de um aliado importante. E essa estratégia toda se estende para o lado internacional também, principalmente a relação com o Trump. Aí a coisa fica ainda mais intrincada. As análises sugerem que talvez Bolsonaro e o Eduardo estivessem meio que filtrando informação para o Trump. Até enganando ele sobre a perseguição política. É uma possibilidade levantada, tem uma mensagem específica que, segundo a fonte, preocupa muito a família. O ex-presidente mandou para o Eduardo um link sobre uma conversa mais amigável que teve com o Tarcísio. O governador de São Paulo. Isso. E aí o Eduardo respondeu com uma imagem daquelas de visualização única, sabe? Que some depois de abrir. Sei. A PF não conseguiu recuperar essa imagem, então. Não conseguiu. Mas logo depois da imagem veio a frase: torce para a inteligência americana não levar isso ao conhecimento do Trump. Torce para a inteligência americana não levar isso ao Trump. Que imagem seria essa? Tão comprometedora assim? O que poderia ser? Bom, aí é especulação, né? Baseada nos documentos. Uma hipótese é que a imagem mostrasse ou falasse dos encontros frequentes entre o Tarcísio e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Encontros Tarcísio Moraes. Isso alimentaria aquela ideia do plano T, né? Do Tarcísio como alternativa na direita, talvez com algum diálogo com o judiciário. Exatamente. Uma relação que começou mais amigável, dizem, mas que deu uma estremecida depois que o Moraes suspendeu o X, o antigo Twitter, e o Tarcísio tentou intervir. Faz sentido. Então, a suspeita é, será que essa aproximação Tarcísio-Moraes, talvez registrada na tal imagem, era algo que Bolsonaro não queria que o Trump soubesse? Por quê? Talvez porque enfraquecia a história de isolamento total, de perseguição implacável que eles vendiam para o Trump? Se um aliado, como Tarcísio, conversa com Moraes, a narrativa de perseguição perde força. Entendi. E falando nos USA, parece que a embaixada americana aqui também mudou um pouco o discurso, não? Sim, isso foi notado no material que analisamos. As preocupações mais recentes da embaixada parecem focar menos no Bolsonaro diretamente. E mais nas ações do Alexandre de Moraes, né? Acusando ele de atacar direitos de cidadãos americanos. Como o caso do Paulo Figueiredo, que tem cidadania americana e teve contas banidas aqui no Brasil por decisão do Moraes. Isso, e é importante dizer, o banimento foi só no Brasil. Mas a narrativa que se constrói é de ataque à liberdade de expressão de americanos aqui, mirando no Moraes. Essa teia toda, né? Comunicação seletiva, jogo internacional, manobras aqui dentro, leva a gente a pensar nas camadas mais fundas da política. Análise encontra a política para uma análise imperdível sobre motivações e padrões de comportamento no poder. Não dá para perder. Voltando à questão internacional, essa mudança da embaixada e também a falta de uma defesa mais forte do Trump ultimamente cria uma sensação de certo abandono do Bolsonaro pelos aliados de fora, como sugere a referência. E aquele argumento de cerceamento da liberdade de expressão? Como fica? É outro ponto que enfrenta contestações. Porque, vamos lá, até ele ser colocado em prisão domiciliar, justamente por começar a obstruir a justiça, segundo a acusação... Ele podia falar, dar entrevista, fazer manifestação. Podia. Deu entrevistas, usou redes sociais antes das restrições por causa das investigações, fez várias manifestações este ano, o número de gente diminuiu, sim.
Mas a possibilidade de se expressar e mobilizar existia. As restrições mais duras, como a domiciliar, vieram depois, como reação aos atos investigados. Exatamente. Vieram como consequência da investigação de obstrução, não como uma mordaça inicial e arbitrária. Entendido. Agora, tudo depende do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonetti, né? Ele tem que dar um parecer sobre o pedido de prisão da PF. A pressão em cima dele deve ser gigantesca. Uma análise que a gente leu é bem crítica. Diz que com a força aparente das provas, mensagens, dinheiro, uma negativa do Gonetti em recomendar a prisão seria, muito difícil de justificar tecnicamente e politicamente explosiva. É uma posição delicada para ele. Sem dúvida. E claro, os aliados do Bolsonaro sentem a pressão e reagem. O Paulo Figueiredo, por exemplo, tuitou sobre rumores de que mandariam Bolsonaro para a prisão comum, não militar, tentando pintar um quadro de violação de direitos contra um idoso doente. A narrativa da vitimização, buscando apoio. É a estratégia clássica. Só que, do outro lado, a postura que a origem da informação atribui ao Moraes é de não ceder. Falam que ele não recuará 1 milímetro contra o que vê como ataques à democracia, associando isso ao fascismo. E para tornar tudo ainda mais real, veio a notícia da CNN, né? Citada nos informes, de que já teria uma cela pronta para ele na superintendência da PF em Brasília. Isso. E na PF, não em quartel, com possibilidade de ir para Papuda depois. É um sinal muito claro de que a prisão é vista como algo concreto, iminente pelas autoridades. Cela pronta, julgamento de outras ações em setembro, o cenário está se fechando, né? O cerco se fechando. E falando em notícias e desfechos, não percam as notícias fresquinhas que preparamos para vocês. Inscrevam-se no canal para ficar por dentro de tudo. Fica uma pergunta no ar, né? Qual a diferença real de prender agora ou esperar o julgamento de setembro? Pensando lá na frente no tempo total de pena. Um dos autores que lemos argumenta que a diferença prática é mínima. Mínima? Como assim? Por causa da detração. Se ele for condenado e cumprir pena agora, esse tempo preventivo é descontado lá no final. Então, na prática, ele sairia talvez alguns dias ou semanas antes no futuro distante. O tempo total preso seria quase o mesmo. Ah, entendi. Então, o grande impacto de prender agora não é jurídico no longo prazo. É político. É político e social. Imediato. Sim. O efeito seria simbólico, político. Solidificaria as consequências da investigação muito antes do fim do processo. Mandaria uma mensagem forte sobre responsabilização por obstrução de justiça. A repercussão seria instantânea, na política, na base dele, na percepção da justiça. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Considerando essas provas que a PF diz ter, as estratégias políticas complexas que a gente discutiu, internas e internacionais com Trump, embaixada, e a reação da justiça, que tipo de repercussão mais profunda, a longo prazo, essa situação toda pode trazer para a dinâmica do poder aqui no Brasil? E, talvez o mais importante, como isso afeta a confiança das pessoas na justiça, independente do momento exato em que essa decisão sobre a prisão aconteça?